Olá, paz do Senhor a todos, eu sou o irmão Manuel e esse é mais um MesaCast, a voz da EBD. Na oportunidade, mais uma vez, estou ladeado deles, Diácono Fábio e Diácono Diego, que estarão trazendo o comentário da lição 5 desse trimestre, que trata o Deus Filho. Como vocês bem sabem, a lição ela é dividida em 3 partes distintas. Uma apresentou quem é a pessoa do Pai, da lição 2 até a lição 4. Apresentou quem é a pessoa do Pai. E agora, as lições 5, 6 e 7 irão apresentar quem é a pessoa do Filho. Diácono Fábio, Diácono Diego, mais uma vez, estamos juntos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmão Manuel, a paz do Senhor Jesus, Diego. Louvado seja Deus por tudo, por esse dia, pelo privilégio de nós estarmos aqui mais uma vez. E como sempre, nós trazemos uma polêmica da aula passada para a aula atual. E a aula anterior, que falava da paternidade divina, eu quero trazer uma questão e levantar essa questão para você, professor da escola bíblica, que se comprometeu de trazer alguma resposta. E se essa questão caiu, nós vamos trazer mais ou menos uma luz para que você possa dar essa resposta. Na lição passada falou de a paternidade do Pai e automaticamente falou quando Deus gera Jesus e concede o Espírito Santo. E a polêmica é a seguinte: existe uma monarquia na Trindade, Deus é rei, Jesus é o príncipe que herdou essa herdade e o Espírito Santo é seu conservo. E aí? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Satisfação estar aqui mais uma vez, rodeado desses homens de Deus. São bênção para nossas vidas. Mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Wilton Padilha, nosso superintendente geral, irmão Carlinhos, todos os superintendentes de Arapiraca e região, a todos os professores. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, já começando com um texto um pouco difícil de se explicar, porque quando nós falamos da Trindade, nós temos que lembrar sempre que estamos falando de mistérios, né? E a própria palavra mistério, já na sua definição, já deixa muito bem claro que mistérios não se desvenda, não se decifra. Mistério é mistério. Mas vamos lá. Olhando pelo um ponto de vista de que nós estamos falando de um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, a questão levantada, né, o Pai é o Rei, Jesus é o Príncipe e o Espírito Santo é o Conservo, né? A gente pode analisar de uma seguinte maneira, só para simplificar, porque só lembrando, nós estamos falando de mistérios, né? Glória a Deus. Né? Quem é o Rei das 3 pessoas? Sendo que Jesus no Apocalipse é apresentado como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Glória a Deus. Mas no Velho Testamento, lá para Josué, ele se apresenta como o príncipe do exército do Senhor. Então o próprio Jesus vai colocar Deus na condição de rei. Verdade. Não é? E ao analisar, para dar uma resposta simples, nós podemos dizer da seguinte maneira: Deus é o Rei dos Reis. Esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas. Amém. Cada um com as suas funções. Aí nós podemos responder para alguém, né? Dentro das suas funções, o Pai é o Rei, Jesus é o Príncipe e o Espírito Santo é o seu ajudador. Não há problema na gente responder dessa seguinte maneira, sendo que Deus, o Deus na sua totalidade, Deus é que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que em Apocalipse Jesus é apresentado como Rei dos Reis, porque como a segunda pessoa da Trindade, como Filho, ele também é Deus. E aí vai a hierarquia de novo, a segunda pessoa da Trindade. Não é? Muito bem. Mas só destacando que essa segunda pessoa é só em relação às funções. Uhum. Né? Ele como Deus não tem hierarquia, porque é um Deus só. Né? Não tem como colocar uma pessoa só, ela não vai ocupar 3 pódios.
Uma pessoa só não tem como ocupar 3 pódios, né? Fisicamente é impossível. O problema nosso, que o nosso Senhor fez bem interessante, é que nós, seres humanos, trazemos muito para a nossa humanidade os mistérios de Deus. Como Jesus não foi criado, ele existe, ele é Deus. Então, normalmente nós trazemos para nosso pensamento. Então, essa pergunta equivale ao pensamento humano. Então, ele está cabendo na cabeça. Nossa cabeça. Como eu posso colocar Deus? Mas aí o Verbo se encarna e habita entre nós. E vimos nele a glória do unigênito de Deus. E o senhor, irmão Manuel? O que é que o senhor diz? É uma questão muito complicada de ser respondida pelo simples fato de que, e aí eu quero me remeter novamente à patrística, quando Santo Agostinho disse que quem disser que entenda alguma coisa da Trindade e explica alguma coisa da Trindade, muitas das vezes não sabe nem o que está dizendo. Verdade. Né? Então, é uma questão de fé. Eu acredito que não existe essa monarquia. Não existe. Como acontece na nossa história, um rei deixa para o filho um cargo, tal, essa coisa toda. Por mais que o texto de João 3,16 tenha nos dito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, apontando assim. E eu vou ficar agora com um texto do nosso superintendente aqui no bairro Brasília, o presbítero Natanael, que ele disse bem assim: por que tem que ter primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade? É a forma que foi se manifestando. O Pai se manifestou primeiro, Sim. o Filho se manifestou depois, e o Espírito Santo, por sua vez, se manifestou depois do Filho, quando o Filho foi levado aos céus, e ele disse que rogaria o Pai para vir. Então, eu fico com a palavra, e queremos o Senhor aqui, presbítero Natanael. Amém. Eu fico com a palavra do presbítero Natanael, que ele disse assim: é a ordem de manifestação. Isso. Porque imagine vocês, quando o povo foi tirado lá do Egito, eles ficaram quanto tempo ali aos pés do Monte Sinai? Verdade. Um monte de tempo aprendendo a ser gente. Isso. Porque Deus se revela, diga lá que o eu sou enviou você. Mas a partir daquele momento ele começou a mostrar para eles o que era ser livre. Porque aquele povo todinho nasceu em cativeiro. Isso. Então, quando a gente aceita Jesus, com o tempo vai se manifestando. Jesus se manifestou, como diz o próprio texto, no tempo certo. Veio para salvar a humanidade. Plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Só reforçando tudo isso e corroborando com a fala do nosso presbítero Natanael, né? Essa questão de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa foi a maneira mais, eu acredito que mais fácil para Deus se revelar para nós, para que a nossa mente consiga acompanhar um pouco desse mistério que é tão grande, né? Aí Verdade. Deus facilitou para que a gente venha ter um entendimento, um pouco do entendimento, mas na verdade tudo isso será revelado lá na glória quando estivermos todos. E o mais lindo de tudo isso, que nos dá o poder de chamarmos Deus de papai. Amém. Glória a Deus. Na lição de hoje, nós estaremos falando sobre o Deus Filho. Glória a Deus. É a lição de partida acerca de apresentar quem é a segunda pessoa da Trindade, logo, a saber, Jesus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. E lembrando que nós estamos com um devocional diário, short de 1 minuto, onde nós estamos trazendo cada leitura bíblica que é feita durante a semana. Nós estamos com um devocional diário. Nós vamos fazer agora essa semana, que começa dia 26 de janeiro, o devocional diário da lição que nós estamos falando para você. Então fica ligadinho, esse vídeo está sendo publicado agora na segunda-feira, dia 26. Eu não posso dizer hoje que nós estamos gravando o vídeo, mas nessa segunda-feira, dia 26, está sendo publicado, e a partir de segunda-feira, dia 26, nós estaremos trazendo a leitura diária também. E logo vai falar de Lucas 1:35, a concepção virginal e a ascensão da Trindade. Muito bom texto. Muito bom.
Muito bom. E como eu disse aqui no nosso grupo interno, em off, eu disse que esse devocional diário transforma vidas. Transforma vidas. O povo está assistindo, está olhando, está dizendo assim, rapaz, nunca tinha pensado. Aí vai lá para o texto para ler. Louvado seja Deus por Deus ter colocado na cabeça do nosso pastor Douglas Batista uma lição tão maravilhosa para os tempos que vivemos. Amém? Amém. Eu vou só ler aqui o texto áureo, a verdade prática, e a gente faz aquela oração para darmos início. Amém. Amém? A lição de hoje, para o dia 1º de fevereiro de 2026, trata o Deus Filho. O texto áureo está em Mateus 17, 5, a parte B, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E a verdade prática diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Glória a Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Eu vou me dar o direito de fazer a oração, pode meu ser? irmão, por favor, meu irmão. Querido Deus e admirável Jeová, Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Deus, na manhã desse dia, e muitos estarão assistindo isso na segunda-feira. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu te peço, abre o nosso entendimento, para que possamos aprender de Ti. Papai querido, se faz presente aqui, ó Deus amado, nessa manhã, porque a Tua palavra diz que onde está 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio. Manifesta a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Colocando a lição na tela. Sim. A lição de hoje traz nada mais, nada menos do que a primeira apresentação do Filho. E aí nós temos a introdução e a palavra-chave. Fiquem à vontade. Amém. Meus irmãos, Manuel, eu gostaria de pedir uma permissão para o senhor. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Por favor. Vamos pode sim? Bora? Pode sim. Vamos lá? Eu estou tentando rever o tempo. Amém. Vamos lá. Nós Desculpa, estamos eu peço para rever desculpa. o tempo. Mas Só vamos lá. para entrar no texto. Vamos lá? Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35. Diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti há de nascer, e será chamado Filho de Deus. 6 dias, Mateus capítulo 17, versículo 1 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu particular ao alto monte. Transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, faça aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e uma nuvem saiu, e uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém ouviram senão Jesus. Os hinos sugeridos são hinos 156 da Harpa Cristã, 344 e 481. Muito obrigado. Eu que agradeço, Senhor, pela oportunidade, meu irmão. Muito obrigado por lembrar dos hinos. Eu cobro tantos hinos e não... Tamo junto. A leitura bíblica já traz uma polêmica aí, né? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Mas, Diácono Diego, quer falar sobre a palavra-chave? Amém. A palavra-chave é Cristo, né? Cristo, o Salvador, o Remidor, o Redentor, o Resgatador. Amém. Né? Existem várias definições para a palavra Cristo, né?
E aí nessa lição nós estudaremos a doutrina bíblica sobre o Deus Filho, né, sobre Cristo. É importante a gente destacar aqui o Deus Filho, não um Deus Filho, né? A gente separar isso aí, porque senão a gente vai terminar falamos de um Deus, agora estamos falando de outro Deus. Não é isso. Nós falamos de um Deus na figura do Pai e agora estamos falando do mesmo Deus na figura do Filho. Mas antes, de maneira introdutória, irmão Manuel, por favor, eu quero só destacar para os professores a importância. Lembrando que agora nós vamos entrar nesse grupo aí de 3 lições, isso, especialmente sobre o Filho. Estudamos 3 lições sobre o Pai. Isso. Agora nós vamos estudar na lição 5, 6 e 7, excepcionalmente sobre o Filho. E eu quero destacar, sempre lembrar os professores, superintendentes, a importância do nosso livro de apoio. É fundamental que cada professor tenha na sua cabeceira aí o livro de apoio, né? O livro de apoio é um subsídio essencial. E também, não menos importante, uma sistemática boa, né? Só destacando para os irmãos, existem muitas teologias sistemáticas, né, à disposição. Sim. Mas existem algumas que são excelentes, principalmente porque comungam da nossa fé. Então, os irmãos que forem procurar uma teologia sistemática, procure os escritores que comungam da nossa fé. Teologia sistemática de Stem M. Orton é excelente, eu super indico. Também a de Eurico Bergson é outra teologia sistemática perfeita para o nosso estudo. Então, os professores... Tendo a chancela da CPAD, comunga com o nosso pensamento, né? Exatamente. A CPAD chancelando nada mais é do que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Assembleia de Deus. Então, logo... E só corroborando com o nosso irmão Diego, na página 10, aí tem uma aprofundada leitura, né, que é a Teologia Sistemática Pentecostal, também nosso pastor Antônio Gilberto. Muito boa. Muito bom demais. Também. Bom demais. Tem um QR Code e direciona para a página. Deus abençoe. Mas isso aí só tem na lição dos professores? Geralmente as indicações... A minha é de aluno, pessoal. As indicações Vamos trazer uma médica também para o nosso... A minha é de aluno, não tem não esse negócio. Rapaz, CPAD. Coloque também na de aluno, CPAD. Vamos de introdução? Amém. Diácono Fábio? Vamos sim. Meus amados e queridos irmãos, para iniciarmos a nossa lição de hoje, você que nos assiste no nosso canal, você que teve a curiosidade de entrar, gostaria de convidar você, se você achou o vídeo muito comprido, você parcela aí na semana, vai ser parcela em 5 vezes sem juros, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia você assiste um pedacinho, vai ser publicado na segunda-feira, então passo para você assista um dia, assista 20 minutos, assista 10 minutos no seu carro, na sua casa, onde você, mas não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Amém? Amém. Meus amados e queridos irmãos, a nossa lição, o nosso pastor Douglas Batista, ele inicia para nós ratificarmos, ou seja, nós estamos aqui dizendo, afirmando, ensinando que cremos e informamos que ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, como nosso irmão Diego falou, nosso irmão Manuel. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. A concepção virginal de Jesus é fundamento essencial da cristologia. Então hoje nós entramos na teologia e hoje nós estamos entrando propriamente dito na matéria de cristologia, da teologia sistemática da Trindade, pois revela a encarnação do Filho gerado pelo Pai na eternidade. Então Jesus não foi criado, Jesus foi gerado, assumindo também a natureza humana sem pecado. Este evento confirma que Jesus é o Filho, preserva a sua santidade desde a concepção. Então, fazemos uma análise de algumas situações. O evento do nascimento de Jesus preserva a santidade de Jesus desde a sua concepção,
afirma a intenção sobrenatural de Deus na história da salvação, ou seja, desde antes da fundação do mundo, e cumpre as profecias messiânicas. Então, temos essa colocação. O episódio da transfiguração de Cristo, nós vamos estudar no dia de hoje, igualmente é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus, Filho. Nele, a segunda pessoa da Trindade é exaltado diante de testemunhas oculares, ou seja, com a aprovação explícita do Deus Pai. Ele não é apenas mais um líder espiritual. Então vamos colocar, Diácono Diego e irmão Manuel, Jesus não era um rabino, como os judeus colocam. Ele é o Deus Filho. E não é apenas um líder espiritual, um profeta, ou um sábio, ou um exemplo moral, entre tantos da história. Porque talvez tenham religiões, Diácono Diego, que colocam Jesus como um ser iluminado, colocam Jesus como um ser divinal, mas não. Jesus é o Verbo encarnado que habitou entre nós. O capítulo, nessa lição de hoje, nos conduz a contemplarmos a sua divindade e a centralidade. Então, Jesus é o centro da missão redentora do ser humano. Diácono Diego. Amém. Não só de maneira introdutória, né, vale a pena a gente destacar essa palavra centralidade. Né? Nós não podemos esquecer que Jesus é o centro de toda a narrativa bíblica. Glória a Deus. Todos os livros da Bíblia, eles apontam para Jesus. A lei, os profetas, os salmos, né? Tudo os poéticos, todos eles históricos apontam para Cristo. Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. Cristo é o centro de tudo. Perfeito. Maravilha. Vou lançar até um momento agora dentro do MesaCast Voz da EBD. É um momento... Você sabia? Porque como a palavra-chave hoje é Cristo, só para você entender, todas as vezes que nos evangelhos estiver se referindo, ou Paulo estiver se referindo a Jesus Cristo, está falando dele como homem. E todas as vezes que vem ao inverso falando dele de Cristo Jesus, está falando dele como Salvador. Você sabia disso? Olha, vamos lá. Partindo desse princípio, eu vou ler, como já estamos fazendo, né? Hoje eu tenho fé em Deus, não fazer o tempo mais. Amém. Mas eu vou ler os tópicos e os pontos de cada tópico que a gente comenta no geral. Pode ser? Amém. Por favor, meu irmão. O primeiro tópico diz a divindade do Filho, que traz os seguintes pontos específicos. O primeiro ponto, a concepção virginal de Jesus. O segundo ponto, a deidade absoluta do Filho. E o terceiro ponto, os atributos divinos de Jesus. Falando sobre o tópico, a divindade do Filho, nós temos esses 3 pontos. E antes de entrarmos nos 3 pontos, eu gostaria de levantar só uma questão acerca do que está escrito na leitura bíblica em classe, que é apontado lá em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 8. Se algum dos irmãos estiverem lendo a leitura bíblica em classe e já teve essa dúvida em algum momento da vida, mais à frente eu tenho 2 versículos que no decorrer da nossa aula hoje eu vou questionar, que é o versículo 12 e o versículo 13, mas vamos falar aí da divindade do Filho. Alguém? Fiquem à vontade. Vamos lá, meu irmão. Vamos em nome de Jesus. Iniciamos a divindade do Filho. A concepção virginal de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Altíssimo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu quero trazer aqui para nossos irmãos, interessante. Não sei se dá para pegar aí, dá para pegar, né? Dá. Isso, coisa boa. Pronto, perfeito.
São duas expressões, acho que colocando isso. Primeiro, Você trouxe no papel brilhoso? Foi, rapaz. A expressão refere-se a sombra, se refere-se exatamente à concepção do nosso Senhor Jesus. Foi um ato miraculoso, como está em Lucas. Quando tiver uns slides desses assim, desculpa, o senhor pode mandar que eu projeto aqui. Ah, perfeito. Pronto, é 1.1. Vou mandar para você projetar. Muito bem. A sombra do epicaso, a expressão refere-se no grego epicaso, do grego koiné, significa a expressão da presença divina, como está em Êxodo, capítulo 40, versículo 35. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo, pela sua sombra, pelo poder. Refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, do grego dinamis, ou seja, o poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se que o evento da manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Ou seja, Maria, aquele momento que ela passa, que ela coloca a concepção, Jesus foi, na concepção não teve nenhum momento nada humano. Foi exatamente como diz a palavra no grego, foi a sombra de Deus, a sombra divina, da expressão refere-se à divina. Então, não teve conotação sangue humano, sim, foi obra especial do Espírito Santo. Pode ver que no texto diz que Maria nem sabia que estava grávida, mas o anjo já traz as boas novas para ela, e você, o que está gerado no seu ventre, será chamado Filho de Deus. Bom dia. Amém. Só destacar aqui um ponto que eu acho muito interessante, irmão Manuel, diácono Fábio. Quando o próprio anjo diz que descerá sobre ti o Espírito Santo. E a gente tem que lembrar aqui que aí fora existem algumas polêmicas e algumas heresias relacionadas a isso. Alguns pegam esse texto e usam ele para afirmar ou para dizer que Maria é esposa do Espírito Santo. E certamente alguém já viu isso por aí. E não é isso jamais que o texto está afirmando. Veja que o texto é muito claro em dizer que a sombra do Altíssimo cobriria ali com certeza o ambiente, e a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo é que realizaria a concepção miraculosa, porque foi um milagre. Glória a Deus. Não houve uma relação carnal. Então essa coisa de dizer que Maria é a esposa do Espírito Santo, não existe essa possibilidade. Isso é uma heresia e deve ser combatida, né? O que acontece aqui é uma ação do Espírito Santo. A sombra que representa, né, a presença de Deus. Exatamente, o comentarista vai colocar, né, a semelhança com o texto lá de Êxodo 40 e 35, quando a sombra, a nuvem descia, né, e envolvia a tenda, né, aquilo ali era uma manifestação visível da presença de Deus. Então não houve essa relação carnal. Então não há por que ninguém dizer que o Espírito Santo é esposo. Não houve um ato sexual. Houve sim a presença. Então foi uma manifestação divina. E assim, aí você coloca, mas como é que pode acontecer? Os gregos também já não entendiam isso. E outra situação, colocamos como Nicodemo no capítulo 3 de João. Nicodemo também não entendeu. Como é que pode um homem nascer e voltar para o ventre? Mas aí Jesus, aquele que nasce do Espírito é Espírito, aquele que nasce da carne é carne. Só reforçando, irmão Manuel, para o senhor seguir adiante. É importante, a gente até falava em off, né, antes, que existem aquelas pessoas que gostam de criar polêmica, que gostam de polemizar muita coisa. E o professor da escola bíblica, ele deve e tem que estar preparado
para responder essas polêmicas. Né? Na última das hipóteses, que o professor ele não tem por obrigação de saber tudo, e ele, na verdade, ele não sabe tudo, mas ele pode pedir um tempo, por exemplo, semana que vem eu respondo a sua pergunta. Sim. Mas o aluno, ele não pode ficar sem uma resposta, ele não pode sair da escola bíblica De forma alguma. sem uma resposta ou com dúvida. Mas vamos ler o texto. O texto está escrito aonde que fala que ia cobrir? Lucas capítulo 1, versículo 26. 35, a parte A. Vamos lá. Lucas. Eu falo no 26 pra gente, só para dar uma. Só para voltar um pouquinho o texto, só para a gente ir. Vamos lá, no 35. Porque o que parece assim, e aí eu vou entrar com a cabeça do aluno que vai questionar, certo? Sim, senhor. O que parece, 35, o senhor quer voltar do 26. Mas vamos falar só desse trecho do anjo aqui. Diz assim o texto. E disse Maria ao anjo... Ah, não. Sabe o que eu falei no 26? Porque, só para a gente... Mas, por favor, lê o 35. 35 diz assim. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O que eu acho aqui é o conceito empírico do texto. E aí eu vou me auto-explicar para que vocês possam tirar essa dúvida. O que acontece aqui? Cobrirá. O verbo cobrir aí, o verbo cobrir. Empiricamente, e aí eu acho que foi muito da tradução, e depois nós temos que ver o grego koiné, para ver mais ou menos o que significa esse texto. Mas empiricamente, e falando aqui de um brasileiro nordestino, que tem parente, que tem fazenda, que tem isso, que tem aquilo, quando acontece o coito, trata de cobrir. Não é isso? Não sei se vocês já perceberam isso empiricamente. Não, fulano de tal cobriu, fulano de tal, aquela coisa toda. Será que é por conta dessa interpretação empírica que se diz que o Espírito Santo seja esposo de Maria? Certamente, é tomado por base esse ponto aí. Né? Só que aqui esse cobrir também significa envolver. Perfeito. Abraçar. Perfeito. Também significa acolher. E como o senhor colocou, como a gente está falando do quiasmo, né, foi a descida, né? Então, assim, é um envolvimento, né? Isso. Né? É claro que houve um envolvimento ali, né? Maria, o Espírito Santo, né? A Trindade estava presente ali. Perfeito. Né? A Trindade estava presente. Perfeito. E como a própria concepção de Maria ela era virgem, né? Sim. Maria, a Virgem Maria, ninguém pode negar esse fato. Então alguma. Foi algo miraculoso. Se houvesse uma relação carnal, como alguns dizem aí, sim, esse termo virgem não se aplicaria mais a Maria. Não se aplicaria mais. Não se aplicaria, né? Maria, né, nós sabemos que ela se relacionou com seu esposo após o nascimento de Cristo, teve uma vida normal como uma esposa normal. Mas no ponto ali de Jesus Cristo, ela era virgem e continuou virgem. Ela foi concebida virgem. Então não houve essa relação carnal, conjugal. E sim foi um ato miraculoso. Foi um milagre. Milagre, né? O texto é interessante. Só por isso que eu pedi para voltar. No 6º mês, foi um anjo, ou seja, enviado, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem, bom, ela é virgem, ela não era casada.
virgem desposada, estava noiva, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, ela estava, onde ela estava, disse: salve, agraciada. A sombra, quando nós colocamos no 28, a sombra, é exatamente, ela vai se receber, a sombra vai descer sobre ela. Então, por isso que o anjo disse: salve, agraciada. Você vai receber a sombra do Altíssimo. Então, você vai ser envolvida da sombra do Altíssimo. A sombra de Deus vai descer sobre você e você vai ser envolvido. Como acontecia no tabernáculo. Perfeito, exatamente como o diácono já colocou. E vendo, aí o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A mulher foi bendita. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria. Ela mesmo não sabia o que estava acontecendo. Aí o anjo vai explicar, no versículo 30. Ele disse, então, o anjo, Maria, não temas. Porque ela não sabia o que era essa graça. Não sabia o que era esse envolvimento. Não sabia o que era derramamento do Espírito sobre a vida dela. Aí, então ela disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus conhecia a Maria, Deus conhecia aquela mulher, e naquela mulher ele achou graça. Eis que em teu ventre conceberás. Aí naquele momento, aí agora a concepção. Nesse momento, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí continua o 33, desculpa alongar. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E como disse Maria ao anjo. Como será feito isso? Olha só, ela continua em dúvida. Olha só, veja só, Diácono Diego e Diácono Manuel. No versículo 34. Maria está em dúvida no 29, no versículo 29. No versículo 34 ela continua com dúvida. E disse Maria ao anjo, como será isso? Visto que não conheço homem algum. Falando aqui no linguajar do nosso... Misericórdia, Jesus. Como é que nós vamos fazer? Meu noivo vai me pegar, eu vai dizer que eu sou o quê? Aí o Você é apedrejado. Se acalma, mulher. E respondendo o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aí ele vai explicar para ela o que vai acontecer. Com a sua sombra. E isso te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há em ti há de nascer e será chamado Filho de Deus. Na verdade, o ponto aqui é justamente mostrar que a concepção, né, ela foi virginal. Sim. Ou seja, para uma mulher comum, isso aqui é impossível. Sim, perfeito. Né? Para a mulher conceber antes... Né, ela tem que perder a virgindade. Aqui o texto está dizendo claro que ela porque a relação exige isso, né? Mas no caso de Maria, ela concebeu e continuou virgem até o nascimento de Jesus. Perfeito. Agora, só como o diácono Diego levantou um ponto, existe alguém que diz que o Espírito Santo é esposo de Maria. E aí é importante a gente também falar que não existe nenhum documento doutrinário que defina isso até para essas pessoas que defendem. É heresia, né, meu irmão? É heresia pura, heresia pura. Até as pessoas que defendem isso, não existe um documento deles, doutrinário, que aponte isso. Heresia. E eu tive dando uma olhada e eu li todos os textos que falavam acerca de Maria e do Espírito Santo, e em nenhum momento se aponta que o Espírito Santo é esposo de Maria. Inclusive, nem nos livros apócrifos. Perfeito. Nem os livros apócrifos corroboram com essa crença, né? E o próprio Jesus, quando ele é questionado a respeito
né, vão questionar Jesus, quando uma mulher teve 7 maridos, né? Os irmãos vão lembrar dessa Sim. história. Aí Jesus, para resumir a história, Jesus diz, lá no céu, nem casam-se, nem se dá em casamento. Aleluia. Lembre que quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando de algo divino. É, Algo que no céu não tem sexo. Não Então, tem. isso aqui já impossibilita o Espírito Santo de ser um possível esposo. E se fosse de assim, Maria, não? Jesus não era filho de Deus, era filho do Espírito Santo? Não é? Quem seria o pai na Então você história? vê que tem muitas contradições. É. Então, Vamos, isso dá um problema. Vamos adiante. E assim, fechando, para não deixar em aberto, Por o favor. nascimento foi virginal, a concepção foi virginal até o nascimento e outra situação. E foi a sombra do Altíssimo. Foi um poder sobrenatural de Deus para que o Verbo se encarnasse naquele útero e ali gerasse Jesus homem. Perfeito. Perfeito. Para fecharmos o primeiro tópico que trata a divindade do Filho, falamos muito do seu nascimento virginal, mas vamos fechar com os atributos divinos de Jesus, Amém. que na lição 2 nós já falamos acerca do Pai, que foi a primeira lição falando sobre o Pai, falamos de alguns atributos incomunicáveis e alguns atributos comunicáveis. Acerca dos atributos divinos do Filho, o que é que nós temos aí? os atributos divinos, muito bem conhecidos. Eu vou destacar aqui, o irmão, nosso diácono Fábio vai dar o seu parecer, né? Só para entendermos que esses atributos, né, nos mostram ou testificam que Jesus, ele é Deus. Aleluia. Mesmo os atributos, né, que Glória são a Deus. atribuídos a Deus, como a primeira pessoa da Trindade, também são atribuídos à segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus como Filho, que são eles, né? A eternidade, a imutabilidade, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Todos esses atributos, né, incomunicáveis de Deus. Então isso prova a deidade, né, de Deus, ou de Jesus, a divindade de Jesus. Amém, meus irmãos. Os atributos absolutos de Jesus, justamente, até trouxe aqui também nessa colocação. Jesus, o interessante é só fazer uma deidade. O Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade, ele é o único Filho de Deus e possui essência e substância. Ou seja, ele tem a mesma essência e a mesma substância de Deus, que é o homósios do Pai. Antes de nascer em Belém, olha só, uma colocação. Veja como a gente pode, vamos fazer uma linkar. Antes de nascer em Belém, antes da sombra do Altíssimo, porque houve a dinâmica, a virtude, né? Antes dessa virtude e da sombra se manifestar no ventre de Maria, Jesus já existia. Aleluia. Com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, o que ele coloca? Em seguida, a segunda pessoa da Trindade foi enviada pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne para deixar Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas em uma única só pessoa. Essa união das duas naturezas sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Segundo o Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Sendo Deus, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, os atributos de Deus, entre eles citamos, como o Diácono Diego citou, ele é eterno, Diácono Diego, irmão Manuel. Amém. Porque Jesus não teve começo, é eterno com o Pai. Imutabilidade, sendo Deus, não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu ser e o seu caráter,
é onipresente, como está em Mateus 28, 18, Efésios 1, 21 e Apocalipse 1 e 8. Continuando, a onisciência conhece todas as coisas, inclusive os pensamentos. É onipotente. Nada é impossível para ele. Em suma, Jesus se manifesta em si mesmo todos os atributos pertencentes exclusivamente para Deus. Então, os mesmos atributos que há em Deus, há em Jesus, pois é Deus. E pontos específicos dentro desse primeiro tópico tem as palavras, e já estão marcadas aqui na nossa lição, como vocês podem ver, do grego a sombra. Que é o epicase. A virtude, do grego. E a mesma substância do grego. Então, há a necessidade de entendermos isso, que Jesus, ele é divino também. Deixa eu só fazer um linkzinho aqui, rapidinho. Por favor. Veja só, baixa aqui, por favor. Baixa isso. A sombra do Altíssimo trouxe a virtude do Dinamis, que é em mesma essência do homósseos com o Pai. Perfeito. Glória seja dada ao nome de Deus. Perfeito. É importante destacar o professor na sala de aula, né, que assim como Deus não se tornou Pai em algum espaço no tempo, Sim. Ele sempre foi Pai. Perfeito. O Filho sempre foi Filho. Ele não se tornou Filho, por exemplo, quando ele nasceu em Belém. Não. Né? Ele sempre era Filho. Tanto é que o texto de João 3,16 vai dizer, né? Perfeito. Que Deus, né, amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Ele já está dizendo que ele já era Deus. Filho. Quando Deus deu, né, ou antes da concepção, ele já era Filho. É por isso que o texto vai dizer ali, eu acho interessante esse... Né? E o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está muito claro aqui que esse verbo, que significa palavra, é o próprio Jesus Cristo, que já existia com Deus desde a eternidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Perfeito? Amém. Vencemos o primeiro tópico, vamos para o segundo. O segundo tópico nada mais é do que tratando a centralidade do Deus Filho, e traz os seguintes pontos: a glória sobrenatural de Jesus. O segundo ponto, o testemunho da lei e dos profetas. E o terceiro ponto, a aprovação divina do Pai. Fiquem à vontade. Vamos lá, meus irmãos. A centralidade do Filho, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João, e o que nós podemos colocar, a nossa igreja é uma igreja apostólica, pois a doutrina que nós temos, e nisso afirmamos, nós cremos, nós ensinamos e afirmamos, é uma doutrina que é a doutrina apostólica. Vejamos que os apóstolos aqui, Pedro, Tiago e João, acompanharam Jesus até um alto monte, como está em Mateus capítulo 17, versículo 1. Neste lugar, Jesus transfigurou-se diante deles. Olha que interessante que o rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Como está em Mateus 17, 2. O verbo transfigurar é uma tradução do grego metamorfo, do qual originou-se o vocábulo metamorfose, ou seja, que significa transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou-se temporariamente a glória da sua natureza divina. O interessante, meus amados e queridos irmãos, que nesse momento da transfiguração, Jesus chama os três, Pedro, Tiago e João, e demonstra para eles a sua divindade. Aleluia. Aí a gente coloca aqui, na ocasião Jesus revelou temporariamente sua glória e natureza divina, com aparência resplandeceu. Um prólogo
escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Uma confirmação das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Interessante que nesse momento da transfiguração, a glória sobrenatural de Jesus traz um pensamento qual? Naquele momento, Jesus mostra aos seus discípulos a humanidade, mas na transfiguração também demonstra a sua divindade, mostrando a sua natureza totalmente humana e totalmente divina. Na verdade, aqui esse ponto uma glória sobrenatural de Jesus, né, que é a ocasião da transfiguração, é uma demonstração muito clara aqui, especialmente para os discípulos, Pedro, Tiago e João, né, foram testemunhas oculares, né, dessa glória que Jesus tinha. Né, Jesus estava revelando ali, aleluia, o seu aspecto divino, a sua natureza divina. Aí alguém pode questionar por que Jesus fez isso. Nada que Jesus fez, cada passo de Jesus, nenhum deles foi por acaso. Um objetivo muito claro aqui. Esses mesmos discípulos depois testemunharam, né, essa visão que eles tiveram. Então aqui ficou provado, tanto é que tinha 3. Né? Na cultura judaica, para testificar algo só era necessário 2. Mas Jesus levou 3 que testificaram essa natureza divina de Cristo. Agora eu acho interessante o ponto 2. Esse é que é o bom. Esse tópico aqui, o professor tem que ter uma atenção muito especial, porque certamente podem, né, surgir muitas polêmicas, muitas dúvidas. Esse ponto vai tratar da aparição de Moisés e de Elias, né? Ou seja, a lei e os profetas estavam representados aqui. Aí alguém pode perguntar, e por que apareceu só esses 2? Né? Esses 2 apareceram justamente para mostrar, né, ou para passar o bastão. Aqui, na verdade, é uma passagem de bastão. A lei apontando para Cristo e dizendo, olha, a partir de agora é com eles. É com ele. Deixa ele. Os profetas, da mesma maneira, anunciaram ele. É como se Elias ali estava representando os profetas e dizendo, olha, nós anunciamos ele. Então, a partir de agora, ouçam ele. Eu acho interessante que o próprio comentarista, eu vou pedir para o senhor grifar ali, aqui um ponto, né? Esse ponto aqui, ó, é a aparição de Moisés e Elias, logo no início ali, o ponto 2, a aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, até ali, para a gente destacar esse ponto, não foi um contato com os mortos, porque, de maneira muito clara, a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Isso. Deus não usa mortos para se comunicar com ninguém. Aleluia. A gente tem que entender isso muito bem, porque, né, existe muitas coisas aí, né, essas histórias de que um morto veio se comunicar com alguém que estava vivo. Isso aí é antibíblico. Não existe base nenhuma bíblica para que alguém sustente essa tese. Aí é um outro problema. Só que aí nós vamos encontrar, o professor vai encontrar aquele aluno mais polêmico, sim, e vai questionar acerca lá de 1 Samuel, capítulo 28, que é o episódio que Saul vai procurar a pitonisa terrível, enganou Saul. E no texto vai dizer que Samuel veio dos mortos e se comunicou com Saul. É importante a gente notar que aqui nós estamos falando de uma feiticeira, de um epitonista. Né? Os feiticeiros e os epitonistas, principalmente da época, eles podiam agir de duas formas. Eles podiam
agir pela uma ação demoníaca, Sim. porque a gente sabe que o diabo ele usa muito isso, a questão dos mortos, para dizer que está se comunicando com os vivos, e isso não é uma verdade, Não porque procede. a Bíblia diz que após a morte segue juízo, né? E vai mostrar o texto lá da passagem do rico e Lázaro, que também não é uma parábola. Não é uma Isso parábola. já está sendo corrigido em muitas traduções, né? Que as traduções é a parábola do rico e Lázaro. Aquilo ali não é uma parábola. Fala do nome de uma Jesus pessoa está própria. falando disso. Jesus está falando de um fato verídico ali, né? Que existe um abismo, onde os mortos, veja que o rico, né? Ele pede para alguém ir lá e se comunicar com os seus parentes. Aí o pai Abraão vai dizer, isso não pode acontecer porque existe um abismo, né? Eles escutem os profetas, né? E justamente por isso, porque os mortos não se comunicam com os vivos. Então Aleluia. a aparição de Moisés e Elias aqui não é que eles estavam mortos e apareceram, né? Moisés e Elias com certeza estavam não é o assunto aqui, mas estavam lá, por exemplo, no paraíso, eu acredito nisso, e eles foram convocados para essa pequena reunião ali, né? Essa passagem de bastão. Então o professor tem que estar muito atento a isso. Os mortos não se comunicam. Por isso que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chamou pelo nome. Porque se ele diz, morto, ressuscita, o cemitério todinho ia ressuscitar, né? Mas, já que o senhor entrou nessa seara, e o bom do MesaCast é isso, não saindo da lição, mas o que é que a gente faz, então? E aí eu tô com a cabeça do cara que vai perguntar, certo? Pelo amor de Deus, E o professor tem que fazer isso. pelo amor de Deus, Quando ele for eu vou preparar estar a aqui aula, cheio. ele tem que estar preparado para isso. Eu não, em hipótese alguma, eu acredito nisso, mas eu tô com a cabeça de quem vai perguntar. E o que é que a gente faz com o texto do Mateus 17? É o mesmo texto. Aí o terrível do Pedro disse que vai fazer um altar para cada um deles. Mas mais na frente, Jesus já responde acerca disso. Mas mais na frente, o verso 10 diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Aí, até aí tudo bem. A questão até aí tudo bem, porque Elias já passou, tal. Agora vem a resposta de Jesus. Aí é onde nasce o problema na cabeça do camarada que gosta de pensar desse jeito. A resposta de Jesus no verso 11 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O verso 12: Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que disseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aí o verso 13 é que gera confusão. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. João Batista é a reencarnação de Elias? Esse texto, na verdade, Aí é bronca. se você me permite, esse texto, porque o texto diz que João Batista, ele veio com o mesmo espírito Sim, que Elias. sim. Aí principalmente quem ensina essa questão da reencarnação, eles se apegam muito nisso. É uma reencarnação, João Batista é uma reencarnação de Elias, e na verdade nós podemos dizer com segurança que não é uma reencarnação. Por mais que os discípulos tenham entendido que Jesus falava de João Batista. Eles entenderam muito bem, só que o espírito de Elias, que João Batista, que estava em João Batista, Ah, melhorou. Ah, sim, pelo amor de Deus. não é que o espírito literal De Elias. de Elias estava em João Batista, não. E que espírito é esse? Esse espírito aqui, a gente pode afirmar que era o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que Elias teve lá no Velho Testamento, Elias confrontou os profetas de Baal. João Batista vem com esse mesmo sentimento de confronto.
Perfeito. afirmação, né? Então, esse espírito é isso. É a vontade, é o pensamento, a ideia que Elias tinha era a mesma, entendeu? Então, esse espírito está falando disso. E aí Jesus vai dizer, ele veio, ele já veio. E João Batista veio do mesmo espírito que Elias, no mesmo sentimento, na mesma ideia, e não no espírito literal, que Elias morreu, o espírito dele, por exemplo, foi para o paraíso, e quando João Batista nasceu, ele desceu e encarnou em João Batista. Não é isso. Pelo amor de Deus. Não é isso. Então, é interessante que eles que apareceram, Elias, Moisés e Elias. Mas essa colocação é muito boa. Tradicionalmente é um monte familiar do ensino pentecostal. Eu até grifei aqui no nosso livro. O comentário bíblico pentecostal aponta que esse local é tradicionalmente identificado sendo o monte Tabor. Porém, mais provavelmente, é o local sul de Cesareia de Felipe e talvez Pico de Hermon. Não obstante, o alto monte simboliza o espaço da revelação divina, rememora Moisés recebendo a lei. Nos evangelhos, lembra a revelação das teofanias que ocorreriam nas montanhas. Interessante que, já podia aqui Manuel, Lucas capítulo 24, versículo 44, diz o seguinte, Jesus fala o seguinte, então eles perceberam, Lucas escreve, então apresentaram-lhe parte do peixe assado e pão de velho. Agora ele diz, e tomou e comeu diante dele. E disse-lhes, estas são as palavras que, estando ainda convosco, respondia que se cumprisse, que tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Colocando, vindo para o nosso testemunho, estando no monte, eis que apareceram Moisés e Elias. Moisés aparece representando a lei, porque era necessário para um judeu, era necessário entender Que era cumprimento da lei. o cumprimento da lei. Então, o cumprimento da lei, Jesus era Deus e um homem também enviado por Deus, da lei mosaica. A lei mosaica apontava a Cristo, o Cristo, ou seja, ungido. Jesus mesmo se declara que não veio para revogar a lei e os profetas, mas para cumprir. Esse cumprimento é um dos níveis tipológicos. Moisés, um tipo de Cristo, como mediador, como está dentro do Deuteronômio capítulo 18, 15 e Hebreus 3, 26, legal. Jesus é o único que cumpriu perfeitamente a lei. Moisés representa também a mediação da antiga aliança selada com sangue, ou seja, Jesus nesse momento era também e mais temporária inferior à nova aliança, ou seja, a lei de Moisés, cuja mediação do sangue são de Cristo. Elias representa o profeta como porta-voz por excelência da aliança e defensor do monoteísmo contra a apostasia de Israel. É também considerado um símbolo, já que Diego Manuel, escatológico da restauração que precede o Messias. E eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista, como o Senhor colocou, cumpre essa profecia espiritualmente, mas a aparição literal de Elias na transfiguração aponta continuamente a continuidade profética e o testemunho do tempo messiânico que chegou. Então, o tempo messiânico precisava naquele momento a representação da lei e a representação do profeta para aquele momento aqui se cumpre o messiânico, a messiânico de Jesus. Quando os discípulos, eles ficam tão maravilhados, né? Eu acho que é isso aqui. Eles dizem, bom é estarmos aqui. Opa, vamos embora mais não. Senhor, deixa a gente fazer uma tenda, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Veja que aqui os discípulos, eles estão querendo equiparar, igualar, né? Igualar a pessoa do filho, a pessoa de Elias e a pessoa de Moisés.
próprio Deus, ele vai cortar o barato deles. Né? Aí onde a voz de Deus ecoa e diz, este é o meu filho amado, em quem me compraram. Nesse momento específico. Veja que Deus aqui já fez uma separação. Moisés e Elias foram importantes, né? Tiveram seus papéis fundamentais, mas a lei que Moisés estava representando ali apontava para Cristo. Elias foi o maior dos profetas, estava ali, né, representando todos os profetas que profetizaram acerca de Jesus. Sim. Né? Eles falaram de Jesus e ficou ali. A partir daquele momento se cumpriu tudo que eles disseram. Né? Deus não está anulando a importância dele, mas a partir daquele momento o próprio Deus vai dizer, a ele ouça. E a tradição indica... Não é mais a lei, não é mais o profeta. Agora é Jesus. É Jesus. E a tradição indica que ocorreu no Monte Tabor, como em Jeremias capítulo 46, 18, e Juízes 4 e 6. Transfigurar da tradução grega metamorfo, que é a tradução, ou seja, a mudança. Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza, ou seja, naquele momento eles viram a glória de Deus, né? Divina, a natureza divina, com aparência de resplandecor, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 6, e a transfiguração é o auge do clímax, a voz audível do próprio Pai. Interessante que nós vemos a voz do Pai no batismo, e nós vemos também a reafirmação também da voz do Pai. É por isso que o comentarista vai usar até esse termo aí, reafirmação, porque lá no batismo, Deus ali estava, a voz de Deus estava afirmando, né, aquilo que João Batista disse, que Jesus era o Cordeiro, né? Aí Deus afirma isso com a sua voz, esse é o meu filho amado. Perfeito. E agora, né, Deus está reafirmando a divindade de Jesus para os discípulos que ouviram a voz de Deus ecoando. Este é o meu filho amado. Então, aqui está reafirmada a aprovação divina. Aleluia. Vencemos o segundo tópico. Que Jesus é Deus. Vamos ao terceiro. Glória a Deus. A missão redentora do Deus Filho. A missão redentora do Deus Filho. Não é esse Esse termo aí, problema. a gente tem que olhar com ele com cuidado. Muito cuidado. Os pontos que traz esse tópico são. O Filho como revelação suprema. O segundo tópico, a exclusividade de Cristo na redenção. E o terceiro tópico, o aprendizado pela experiência. E aí nasce alguns problemas acerca desse tópico aqui, a missão redentora do Deus Filho, pelo simples fato de que o Filho como revelação suprema, o primeiro ponto, ele diz assim, só vou ler aqui rapidinho, para que a gente possa criar um pouco nesse debate. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Então, Maravilha. vê como é importante isso aqui, de reafirmação. E a introdução, ela começa dizendo assim, retificamos que a Trindade nos revela um só Deus. Quando o texto de Mateus 17 fala para escutar o Filho, está única e exclusivamente dizendo que ninguém intercede por nós. Só Deus. Só Jesus. Além de enfatizar esse ponto aí da intercessão, né? E da mediação, Deus está afirmando o que aqui? Na prática. Lembrando que nós estamos falando do episódio da transfiguração. Perfeito. Nos dias de Jesus, né? Ou nos dias que antecederam Jesus, as pessoas escutavam quem? A lei, E os profetas. né? Que era o Pentateuco, Verdade. dado por Deus através de Moisés. Verdade. Né? Era a regra de fé, a base. E os profetas. Verdade. Essa era a regra de fé e as pessoas andavam segundo o que a lei dizia e o que os profetas diziam. Sim. Aí agora surge Jesus. E o próprio Deus vai dizer, escutai-o. Ou seja, o que Deus estava dizendo, olha, vocês escutavam a lei, vocês escutavam os profetas, mas a partir de agora, vocês vão escutar o Filho. Porque a própria Bíblia vai dizer, né, que antes Deus falava
com os profetas, pela lei, mas agora fala, né, diretamente através do seu próprio filho. Eu acho interessante isso e eu quero convidar os irmãos a ler um texto, João capítulo 2, versículo 5. Eu acho maravilhoso isso aqui, né? Eu gosto muito dessa área apologética e esse texto também é usado para refutar algumas situações que nós não vamos comentar aqui agora, né? Favor, porque isso dá um problema, mas João capítulo 2, versículo 5, eu acho um texto maravilhoso, que diz o seguinte, ó: sua mãe, nós estamos falando do episódio das bodas em Caná, a água feita vinho, né? Verso 5, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, Maria está dizendo: escute o que ele vai dizer e obedeçam. Afirmando também. A própria mãe, né, carnal ali, a própria Maria, ela já tinha esse entendimento, essa percepção de que quem deveria ser ouvido era Jesus, o Filho de Deus, né? E aqui é importante porque muitas pessoas atribuem: não, vamos ouvir Maria, a gente tem que ouvir a voz de Maria, tal. Mas na verdade a própria Maria, ela testifica que quem deveria ser ouvido era o Filho de Deus. E isso testifica o que o próprio Deus disse: a ele escutar. Então, a nossa regra, a nossa base, quem intercede, quem cuida de nós, quem roga por nós é Jesus. Escutem a ele. E essa manifestação audível do Pai atesta publicamente que Jesus é enviado legítimo. É uma afirmação da centralidade de Cristo. Sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai, e é consubstancial com Ele. Então, o diácono Diego fez uma colocação muito interessante. Nós vemos que muitas pessoas colocam: não, pede à mãe que o filho ouve, né? Mas deixa isso para lá, que isso traz uma confusão. Um problema sério. Uma confusão, mas assim, a quem você deve pedir? Peça a Jesus Cristo, que Ele te atende. Ele é Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sobre o texto e da revelação, a missão redentora do Deus Filho, e tratando especificamente do capítulo 17 de Mateus, que é a leitura bíblica em classe, eu vou trazer um texto aqui do Didaquê, que nada mais é do que o texto dos apóstolos. Antes de ser junto todo o compêndio bíblico, os apóstolos, através do Didaquê, ensinava a cristandade da época, do século I ali e tal. Diz assim, ó: a Didaquê reforça essa centralidade de Jesus. Ela instrui os cristãos a seguirem o caminho que é baseado nos mandamentos de Jesus. O texto de Mateus, ouçam. Para a comunidade da Didaquê, Jesus não é apenas mais um profeta como Elias, mas o servo de Deus, um termo usado nas orações eucarísticas da Didaquê, nos capítulos 9 e 10, que traz a vida e o conhecimento da cristandade. Então, o documento reunido pelos apóstolos lá no início da cristandade já declarava que Jesus deveria ser ouvido, deveria ser seguido, que se falava através de Jesus, que ele não era mais simplesmente mais um profeta. É importante que, e a gente vai trazer sempre esses textos aqui, patrística, para que o professor da escola bíblica conheça esses textos, a patrística, que é o pai da igreja, também o Didaquê, que é a reunião dos documentos dos apóstolos, e afirmando mais uma vez, o texto é claro: escutai-o. Amém? É muito importante a questão que o senhor falou dos textos, né? Sim. É que a gente chama também de extras bíblicos, né? Não é antibíblico, é extras bíblicos. Inclusive ao professor, superintendente, é muito bom também ele tem um pouco de conhecimento acerca dos concílios, né? Por exemplo, para essa lição, né? O concílio de Calcedônia teve uma importância
né, muito significativa no que diz respeito à nossa teologia. Que afirmou. Que lá afirmou as duas naturezas de Cristo. Perfeito, meu né, irmão. o Concílio de Calcedônia, né, eles combateram lá o monofismo, né? Monofismo, que dizia que Jesus só teve uma natureza, né? E outros diziam que, né, que ele não tinha natureza divina. Né? E o Concílio de Calcedônia foi muito importante. Então, para o professor, irmão Manuel, só corroborando, isso aí é fundamental. O link dos dois concílios, ipsiliter, para que possam ler. Por favor. Uma leitura muito boa. E o Concílio de Calcedônia, né, foi em 451 depois de Cristo. Ele foi o quarto concílio. Então, olha que já tinha tido 3, ele foi o quarto concílio. Apesar que no 325 em Nicéia, Almoses já tinha sido afirmado, né, porque afirmado. Devido a Ário e a várias doutrinas contra Nicéia, né? Nicéia em 325. Sim. Eu acho, continuando aqui, irmão Manuel, Diácono Fábio, para Pois não, meu irmão. o irmão Fábio, o ponto 2, né, que vai falar da exclusividade, eu acho isso maravilhoso. A exclusividade de Cristo na redenção. Aí alguém pergunta, né? Porque aqueles que dizem que para a gente ser salvo, Tem um soro redentor, né? a gente tem que seguir todos os pontos da lei. Lembrando que as leis não são 10, né? São 10 mandamentos, mas a lei, segundo os estudiosos, são cerca de 613 leis. Sim. Então, quando a gente decide, vou viver pela lei para ser salvo, ou quando alguém diz que para a gente ser salvo tem que obedecer a lei, tem que ser observado os 613 pontos da lei. Olha. E engraçado é assim, eu fiz um podcast em áudio pelo Spotify para as turmas do discipulado, que era justamente lendo as 613 leis, mandamentos Judaicos. para apresentar para eles a importância da graça. Sim, Né? que bênção. Né? Eles ouçam isso aqui Perfeito. para vocês entenderem a importância da graça, porque quem de vocês poderiam cumprir isso aqui? E exatamente, Diácono Diego, e por isso que aparece a lei e os profetas. A representação da legalidade judaica e as profecias, a reafirmação contra o juízo, contra aquela situação que vivia embaraçosa. Ou seja, depois de Salomão em diante, o reino de Israel foi decadente. E Deus levanta Elias exatamente para doutrinar Israel. Exatamente aí vem Jesus aqui e traz a lei, combatendo a legalidade e aquela falsa religiosidade, e traz também, Elias também reafirmando contra os pecados e mostrando o pecado de Israel. E é interessante que eu vejo colocando aqui, viu, Diego, só trabalhar sobre um minutinho só. E aí eu vejo aqui é uma revelação minha, um pensamento meu. Aparece Pedro, Tiago e João. Poderia, como no batismo, ser revelado para todos. Mas Deus revela para Pedro, Tiago e João, representando a igreja. E o pior de tudo não é nada, que no final ele diz assim que não é para eles falar nada disso. Né? Ou seja, está revelado hoje. Então, uma revelação que foi revelada para a gente através da Bíblia. Então, que lindo isso aqui, meu irmão. Então, assim, eu não estou falando heresia. Não. Essa revelação, então, é para nós, para a igreja. Nós recebemos diretamente dos apóstolos essa revelação da transfiguração. Quem contou para Mateus essa história? Foi o Mateus que escreveu isso aí. Se ele não estava. Assim, a questão da revelação que eles não revelaram foi só momentânea, mas depois a igreja apostólica, ele passou para os... Ele não ia deixar uma... senão não ia chegar até nós. Né? Tem uns pregadores meio coisados. Quem foi o fofoqueiro que disse para Né? Rapaz, esse fofoqueiro foi tão bom que chegou essa mensagem até a mim. Olha, eu acho maravilhoso isso aqui, que o comentarista vai colocar sobre a exclusividade, não, é tudo corroborando. Sobre a exclusividade de Cristo, né? Veja que o texto vai dizer, erguendo, se o irmão Manuel puder, no ponto 2 ali, ó, erguendo, né? Erguendo eles os olhos. Se eu tiver ali na aspas. Isso, a partir daí da aspas. Isso. Entre aspas aí, ó. Erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Perfeito. Olha como é importante, como foi importante isso aqui. Né? Isso aqui é uma testificação de quê?
a lei, a partir daquele momento, a antiga aliança, onde o povo era baseado, né? A antiga aliança, a partir de agora, ela dá lugar a uma nova aliança. Um novo farol. Né? Tanto é que os discípulos, quando eles abrem os olhos, cadê Moisés? Cadê a lei? Cadê os profetas? Dá até uma Passaram. mensagem. Glória A lei e os profetas Aleluia. passaram. Quem foi que ficou lá? Quando eles abriram os olhos, quem eles viram? Jesus. A partir de agora E só corroborando com o senhor, desculpa. é a graça. Já atrapalhando o senhor. Mateus. E Lucas 24, aí como ele diz ali no anterior, são essas palavras que vos tenho, que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo de mim, que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Tanto é, Manuel, o senhor pode frisar ali, a Posso? continuação ali mais abaixo. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Aí alguém pode dizer, as 613 leis que vocês falaram, alguém pode cumprir? Eu não posso. Não pode. Mas a Bíblia diz que Jesus cumpriu E a chave todos os pontos da lei. E Glória a se Deus. nós estivermos nele, né? Por isso que ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O que foi que Jesus venceu? Todos os pontos da lei, Jesus obedeceu e venceu cada um Aleluia. deles. Então, Glória estando a Deus. nele, Aleluia. ou seja, na graça, nós somos cumpridores de toda a lei, sem nos preocuparmos com ela. E assim, Isso é maravilhoso. É interessante, Graças e utilizando até a favor, frase mas- do professor Tassos, e assim, nesse Sim. sentido, eu gostaria de ter, Perfeito. assim, se um dia chegasse até ele essa voz, estamos orando pela Vou vida mandar pra dele, ele. pela perseguição religiosa que ele está sofrendo na Demais, universidade que ele trabalha, que é professor. Ele diz o seguinte, que Jesus é a chave hermenêutica. Verdade. Então, em Jesus Tem tudo todas as cumprido. respostas. Toda a resposta é o Todas cumprimento as está em respostas. Jesus. A lei cumpre em Jesus, o profeta cumpre em Jesus, tudo em Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. João teve essa revelação. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Maravilha. em nome de Jesus. Que Maravilha. revelação maravilhosa. E o último ponto para a gente concluirmos: o aprendizado pela experiência. Esse Eu acho maravilhoso porque, assim como eu falei antes, tudo que Jesus fez foi proposital. perfeito. Cada passo de Jesus, e a Glória gente pode Deus. anotar isso aí, Aleluia. teve um quê e um porquê. Inclusive a né? ressurreição de Lázaro, tal, para Sim. apontar Né? que nós Eu sou a nascemos- ressurreição e a vida. Né? E também Isso, ali Jesus. se faz uma crença, né, lá entre os judeus, que é um ponto para um outro dia. Né? Esse é pra A outro. questão da morte é o terceiro dia, tal. Esse é um texto para a gente levar para o podcast Não Cai na Onda. No MesaCast não. bem. Muito bom. E aí no podcast nós podemos tratar disso aí. Muito bom. Né? E aqui, né, olhando de forma geral, para o episódio da Transfiguração, né, esse ponto 3 vai revelar justamente que tudo isso serviu para um grande aprendizado. Amém. O próprio Pedro vai falar isso na sua segunda carta, né? Capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele vai falar do que ele aprendeu, do que aquele momento ali, o que aquele momento ali representou para eles, né? O aprendizado ali foi grande, tanto é que lá, quando eles ainda estavam lá, quando eles presenciam aquilo, eles ficam maravilhados e dizem, bom é estarmos aqui, porque ele sabia que ali ia sair grandes coisas para a vida dele. Glória a Deus. Imagina que cena, hein? E obrigado pela parte, meu irmão. É só voltando um pouquinho e desse material. O Filho, como uma revelação suprema, a transfiguração é marcada também por uma ordem direta ao Pai acerca do Filho, escutai-o. Depois, a exclusividade de Cristo na redenção. Cristo é absolutamente o único e exclusivo na redenção. Aprendizado pela experiência. A revelação da glória de Cristo ressurreto
foi um evento pedagógico. Trouxe um aprendizado. A experiência fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Ou seja, apesar de serem pessoas distintas, o filho e o pai têm a mesma substância. Têm a pericorese, estão em plena comunhão, ontologicamente coeternos e coiguais, e a co-soberania, igualmente soberano, apesar de ser pessoas diferentes. Diz o comentário, o evento aponta para a entronização definitiva de Jesus, quando todo joelho se dobrará. Então, além de tudo, a transfiguração também é um ato escatológico. A sua majestade é inegociável, o seu domínio é soberano, a sua vitória é certa. Diante desta glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. A confiança fortalece quando o crente olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Assim como os discípulos foram preparados para enfrentar a cruz, ou seja, naquele momento eles iam passar por momentos de dificuldades, vendo a glória de Cristo, os crentes também são capacitados para suportar o presente séculos. Então, igreja, esse presente século não se compara à glória que há de vir. E a transfiguração de Cristo nos traz esse aprendizado e essa certeza. Eu queria pedir licença, corroborando com esse ponto, irmão Manuel, para a gente fechar esse ponto, né? A confiabilidade da pregação de Pedro. Olha, depois do Pentecostes, será que a gente, né, será que Pedro passa para nós uma confiança de que tudo que ele estava falando ou ensinando acerca de Cristo, se era verdade? Como é que a gente pode confiar se isso tudo era verdade? Aí ele vai responder isso na sua carta, no capítulo 2, que é o texto referência aqui que o comentarista cita, eu gostaria de ler. Por favor, vamos ler. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. Perfeito, meu irmão. Né? Aqui é o próprio Pedro, né, falando ou confirmando, né, passando para nós a confiabilidade dos seus textos. Né? Olha o que ele diz. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, exatamente na transfiguração. Olha, testemunha ocular, meu irmão. Ele viu. Ele não está falando aqui de ouvir dizer, fulano me disse que ouviu de ciclano, que aconteceu isso e isso. Não, ele está dizendo algo que ele testificou, que ele viu. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Veja, aleluia, que ele viu a glória de Deus, de Jesus ali transfigurado, aleluia, e ouviu a voz de Deus. Ele ouviu pessoalmente a voz de Deus. Então ele está falando de algo que ele viveu, que ele testemunhou pessoalmente. Isso aqui é maravilhoso. Aí volta aquele ponto, o ponto que foi pedagógico. Olha o que ele aprendeu. Né? Quanto foi maravilhoso o episódio da transfiguração. Esse entendimento o exemplo, o Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Então o apóstolo Pedro ouvir de alguém falar, por isso que nossa igreja é uma igreja apostólica, porque recebe diretamente dos apóstolos que receberam de Cristo e receberam de Deus a mensagem. E o que eu acho mais lindo é que Pedro, no episódio que Jesus pergunta a ele se ele ama, Pedro chega ao ponto de ficar triste, né? Mas Jesus disse assim: quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus, o amor, né? E nesse apacentar de ovelhas, ele nos declara justamente o momento da transfiguração. Verdade. Esse texto aí. Verdade. Glória a Jesus. E aí, é Deus puro. Deus purinho no negócio. E assim, glória e só fazer. Veja só, olha duas colocações.
O Diácono Diego trouxe um ponto falando sobre Maria, que ela falou, faça tudo que ele mandar. Imagine uma pessoa que recebeu a sombra do Altíssimo, recebeu virtude, recebeu epiquiaso e recebeu dinamis. Ela não tinha o que dizer. Então, quando você recebe, quando você vê, você testemunha daquilo que você vê. É diferente de alguém falar, não, você conhece o irmão Manuel? Rapaz, eu ouvi falar, o nosso irmão, mas quando eu convivo, é diferente. Sim, muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. E assim, perfeita lição. A lição abre alas para apresentar o Deus Filho. Amém. É completa. E a conclusão, ele fala o seguinte, nosso comentarista: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo, ou seja, do ungido, na fé cristã. Olha só, a redenção o homem não tinha como cumprir a lei, como nós falamos, mas a redenção está em Cristo Jesus. A sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito Santo. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluta e nos prostrarmos em adoração e ouvi-lo, segui-lo em obediência e reverência e gratidão. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Diácono Diego. Para corroborar com essa conclusão, eu gostaria de ler um texto. Glória. Não faz parte do comentarista aqui, não faz esse texto como referência, mas eu acho um texto muito interessante. Sim. Romanos 11:36. Certamente os irmãos conhecem esse texto. De cós salteado, né, como diz o ditado. Romanos 11:36. Amém? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para o Filho, esse texto Esse ele aí dispensa é o comentários. Filho, né? Sim. Né, ao Filho de Deus. Então essa lição ela conclui de maneira maravilhosa que nós devemos prestar a ele, ouvi-lo, obedecer, né, prestarmos a nossa reverência, né, Glória e sermos a Deus. gratos à pessoa do Filho, porque sem ele nada do que foi feito se fez e sem ele nada podemos fazer. Era um jambuzeiro seco, enxertado da oliveira. Glória a Deus. E hoje estamos aqui chamando o papaizinho. Obrigado, Jesus. Amém. Eu trago um texto aqui, de uma teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, no nosso caso, da editora da CPAD, diz o seguinte: o ensino bíblico, acesso da humanidade de Jesus, revela-nos que, na encarnação, ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Jesus era capaz de sentir em profundidades as emoções humanas, conforme vemos nos evangelhos. Ele sentia dor, tristeza, alegria e esperança. Assim acontecia porque ele compartilhava conosco a realidade da alma humana. Os escritores do Novo Testamento atribuem divindade a Jesus em vários textos importantes. Em João 1, Jesus, como o Verbo, existia como o próprio Deus. É difícil imaginar uma afirmação mais clara do que está acerca da divindade de Cristo. As informações do Novo Testamento a respeito desse assunto levam-nos a reconhecer que Jesus não deixou de ser Deus. Eu vou parar aí porque é muito pano para manga, mas a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal da editora CPAD, é muito importante
para que possamos conhecer as pessoas acerca E da ela está Trindade. justamente aqui. Eita glória! Amém. Essa Teologia Sistemática, Stanley M. Orton. Super indico aí, os professores, é muito bom ter. tem que ser, tem que ser. Amém? Vamos concluir? Amém. Sim. Vamos concluir uma lição maravilhosa. O nosso devocional diário também está aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, deixe seu like para chamar mais pessoas para participar. Isso aqui, se você estiver achando muito longo, tome um Perfeito. suco, Eu ia falar sobre isso. tome um café, divide em partes. Eu sou bem sincero a dizer, eu estou aqui durante todo o episódio, mas quando eu chego em casa eu fico ouvindo. Estou viajando no carro, estou também. ouvindo. E eu estou, Tá rapaz, viciante. e eu escuto todo sem estresse nenhum, não dá nem estresse. E se caso é o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, minha amiga, achar que está muito comprido, assiste um pedacinho, 10 minutos, coloca lá enquanto está fazendo a outra, coloca, assiste e se inscreva no canal, compartilhe. Alguém está precisando dessa palavra. Professor, compre livros, leia o comentário e no livro do nosso pastor, Hilton Padilha. Como pode? Como pode ficar sem apresentá-lo? Vou colocar o QR Code aqui, caso você queira adquirir, colocar o QR Code, você vai lá, R$30 para ajudar na construção do nosso templo e o presbítero Rai arruma um jeito de mandar para vocês. Amém. Amém? Amém. Vou colocar na edição o QR Code e abaixo vou colocar também o Pix para que você que queira adquirir o livro do nosso pastor. Concluímos? Amém. Uma maravilha, um texto maravilhoso e agora nós começamos a apresentar através da lição quem é a segunda pessoa da Trindade, Exatamente. saber Jesus Cristo, nosso Salvador, e Yeshua, lindo, maravilhoso, cheiroso. Vamos Aleluia. concluir com aquela oração? Vamos sim, meu irmão. Quem vai? Vocês dois. Diácono Fábio, me desonra. Ô, meu santo. Senhor, obrigado Sim, por essa Jesus. oportunidade. Muito obrigado. Obrigado por esse dia, Jesus. Obrigado pela tua morte de cruz. Obrigado pela tua graça ter nos alcançado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de ouvir a tua palavra, de aprender de ti, de conversar com os meus irmãos. Ó, Senhor, de transmitir esse ensino da tua palavra. Espírito Santo, tu és quem nos capacita, tu és quem nos dá graça, dá força. Somos gratos a ti por esse privilégio, por essa porta aberta. Toca nos corações, Deus, toca na vida, Senhor, que ouvirão e assistirão esse vídeo. Seja abençoado por ti, nós te louvamos e te bendizendo. Abençoa cada escola dominical, cada superintendente da escola dominical, abençoa cada secretário, cada professor, cada irmão, cada aluno da escola bíblica, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado. É nosso Agradeço a participação de vocês, de estarmos juntos, de me permitir estar junto com vocês. A satisfação. É nossa. Durante a semana estaremos no nosso devocional. Sim. Se inscreva no canal, ative as notificações e compre também o livro do nosso pastor, em nome de Jesus.